eu vou te fazer a primeira pergunta para vocês tentarem me salvar. O negócio é o seguinte, 2021 eu comecei em cripto, bull market. Inclusive estava num venture capital, né? Então tá todo mundo querendo investir em um monte de gente, cripto. Não sei com quantas pessoas eu falei com um monte de projetos diferentes. Aí você ouvia falar, pô, isso aqui é foda. Mas aí depois, quando vem o bear market, que você percebe que não é tão foda assim. Né? As coisas vão morrendo, né? Vão morrendo você fala, cara, cadê aquele cara daquele projeto? Acabou. E aí, aí eu peguei e comprei umas criptos lá. Não é grande parte do meu patrimônio, até nem essa a minha estratégia, mas eu peguei um pouquinho, comprei. E aí eu vi, na verdade, tudo caindo. E a primeira pergunta que eu faço é, como que é o cenário para cripto em geral para o próximo ano? É um cenário positivo ou não? Como que vocês detalham isso? E depois, uma outra pergunta é, onde que vocês acham que vai ter o foco nesse ano? Por exemplo, é Bitcoin e Ethereum que vai subir? Ou são aquelas criptos menores, que eu não sei como vocês chamam? Tá. Cripto menor, você pode chamar de altcoin, enfim, mas tipo. Hoje em dia você tem vários setores, então assim... Onde vocês acham que tá o foco, assim, eu acho que assim, o Eric pode falar um pouco mais do foco, vou passar um pouco dessa visão macro, e a gente pode dividir em alguns temas. Eu acho que o primeiro fator é realmente macroeconômico. Assim, você teve, e isso foi muito interessante, desde 2020 e 2021, você teve uma queda de juros, obviamente, por conta de Covid, que foi super expressiva. Isso faz com que você tenha muita liquidez no mercado. E mais ou menos o que a gente viu para ações, a gente viu para cripto. Porque cripto, independentemente da tese de cada ativo, quando sobra muita liquidez, ativos financeiros acabam se beneficiando. E foi o caso de cripto. Então, direcionalmente, a gente teve muita liquidez entrando no sistema. Cripto tem uma barreira de entrada muito baixa, é muito fácil você começar a operar projeto, cripto. você disse. Não, qualquer cripto, assim como todo. Investir. Se você pensar, até em corretora tradicional ou bolsa, a barreira de entrada é grande. É uma barreira de entrada regulatória, de conhecimento, a complexidade é super alta. Cripto é muito mais orgânico, então a barreira de entrada é muito mais baixa. Esse efeito de excesso de liquidez, entre aspas, fez com que você tivesse uma grande euforia no mercado. Tanto que um dos maiores indicadores para cripto, que é uma coisa que eu acho super interessante, não é meramente taxa de juros. M2 é um índice de oferta de dinheiro líquido na economia. Então, depósito à vista, é realmente dinheiro na economia. Se você vê, em 2020 você teve um aumento muito grande de M2 por conta do Covid, e em 2021 também. E aí depois você teve uma contração muito forte. Quando a gente viu que taxa de juros ia subir, inclusive a gente aqui na Genial falou, estamos pouco otimistas, aliás, estamos pessimistas, a gente foi vocal com relação a cripto para o ano de 2022. E eu lembro algumas trocas de conversa até interna com um funcionário da Genial que não acreditava que o negócio ia cair em 22 e de fato se materializou. Porque o que explica uma narrativa, geralmente explica a inversão dessa narrativa. Então existe uma similaridade muito grande, a gente podia fazer esse paralelo. Obviamente a gente não tinha certeza, porque a narrativa que o mercado cripto construiu naquela época era que você tinha muito mais investidores institucionais entrando. E o institucional ele é muito menos guiado pelo FOMO e muito mais guiado por uma decisão profissional de investimento. Isso é verdade. Apesar disso, a gente viu o que aconteceu com a indústria de Venture Capital, que foi um grande FOMO em projetos de cripto, que eu inclusive acho que está acontecendo com inteligência artificial agora, fazendo com que os preços estiquem muito da realidade e depois caiam por terra. E isso é normal, a gente fala até no em cripto, que isso aconteceu e acaba sendo normal até pela estrutura dos fundos. Você tem cotistas que querem que você esteja numa tese inovadora. Se você é um fundo de Venture Capital e não investe em AI hoje, cara, você está totalmente fora de contexto de inovação. E o cara que está colocando capital lá, ele quer que você invista. Pô, mas o preço está caro. Ele quer que você invista. E cripto passou a ser a mesma coisa. Então você teve esse mesmo FOMO que o pessoal esperava que não fosse acontecer. Resumo da ópera. O mercado cripto caiu muito em função disso e a gente teve algumas crises reputacionais específicas em cripto, que foram FTX, que era uma exchange que ficou insolvente, que usou o dinheiro de clientes para fazer investimentos e não conseguiu honrar, foi preso. Então você teve algumas coisas muito específicas que foram muito ruins para o mercado. O que você tem a partir do próximo ano? Que é a primeira coisa. Você tem a virada desse cenário macro. Então, a mesma coisa que fez com que o preço subisse em 2021, caísse em 22 e 23, pode destravar valor para 24. Essa era a nossa primeira tese. Assim, partindo desse pressuposto macro. E aí eu não estou entrando nas minúcias de cripto. Isso aí já destrava valor.
Beleza, então a gente tende a ter uma demanda maior por conta de macro, assim como a gente tende a ter para outros ativos financeiros. Um paralelo interessante, muita gente vê Bitcoin como reserva de valor. Eu não vou entrar nas minúcias se é ou não, assim, para a gente, a tese principal é essa. Reservas de valor, a exemplo do ouro, porque elas não pagam juros, se beneficiam quando o juros real cai, que é o cenário que você tem projetado para frente. Então, ouro está se beneficiando. Bitcoin, se for para acreditar nessa narrativa, deveria se beneficiar nesse momento de mercado. Por que não existe uma correlação muito alta do Bitcoin para o ouro? Eu tenho uma explicação própria. Um ativo incipiente. Então, ele está capturando o percentual do mercado ao longo do tempo. Obviamente, você não vai ter correlação, porque acaba sendo uma tese quase que de crescimento, porque a penetração daquele ativo é muito baixa. Então, esse ambiente macro eu acho que sustenta a tese. Mas você tem outras coisas de adoção institucionais que são super relevantes. Cripto não tem instrumento para fundos investirem hoje, ou tem poucos instrumentos limitados. Com fundo de investimento, você tem duas dores principais. Uma é o regulamento do próprio fundo e a outra é a arquitetura que sustenta o cara ter cripto. Se você falar de bolsa, o cara tem uma ação custodiada numa corretora, a ação é registrada e roda numa clearing, você tem um escriturador. Quando você fala de cripto, né? A infra não é regulatória, você pode ter, às vezes, por regulação, via um fundo externo, isso mudou numa regulação recente, salvo engano, é 175 da CVM, aqui no Brasil, mas você tem poucos instrumentos para os fundos poderem investir e eles ainda são muito limitados. Lá nos Estados Unidos, as maiores gestoras, as maiores assets, estão fazendo ETFs de cripto. Então você tem ETFs lá saindo que são ETFs spot. E isso muda um pouco a característica. Até para vocês entenderem, qual que é o maior ETF aqui no Brasil? Hash 11. Hash 11 é um ETF spot. O que é um ETF spot? Ele compra de fato na ponta criptomoeda. Tá. Os ETFs americanos, eles não compram cripto. Eles compram contratos futuros, eles compram derivativos para fazer com que o preço se correlacione com cripto, mas não é exato. Quando você fala de Hash 11, você fala de um produto que é spot. Isso destrava valor, porque fundos podem passar a investir em produtos spot e não podiam investir antes em produtos de futuro, e às vezes por questão de regulamento. Entendi. Então a gente acha que deve haver um aumento de oferta, seja de pessoas físicas por macro, por questão de liquidez, seja de fundos também por liquidez, seja por essa questão de um aumento da demanda por produtos institucionais e por institucionais, e aqui eu não estou falando de VC, que é um cara com tanta exposição a risco. Eu estou falando de multimercados brasileiros, eu estou falando de hedge funds lá fora, e o percentual que ele vai colocar provavelmente é muito pequeno, não é uma parte relevante da carteira. Existem associações que mostram que um percentual baixo de uma carteira em cripto tem uma normalização de retornos muito positiva, ou seja, o seu índice de Sharpe melhora. O índice de Sharpe é o retorno ponderado pelo risco. Se você coloca 1 até 5% de cripto no seu portfólio, geralmente o seu Sharpe tem um ganho incremental muito elevado. Então, na ótica de alocação de portfólio... Ou seja, faria sentido para o gestor. Faz sentido, porque cripto é muito pouco correlacionada com outros ativos financeiros, até por essa questão de adoção, de incipiência, etc. Então, acaba sendo interessante você ter uma parte do portfólio aí. Então, acho que isso é uma grande destrava. E você tem uma outra coisa muito específica, que aí é um pouco mais técnica, mas a cada 4 anos... a entrada de novos bitcoins no mercado cai pela metade. Eu não vou entrar muito no mérito de como esse processual funciona, se o Eric até quiser entrar, mas assim, não vale a pena entrar tanto no mérito. Mas na prática, metade dos bitcoins que são entregues a mercado hoje vão passar a não ser entregues mais no ano que vem. Isso gera uma queda de oferta em meio a uma alta de demanda. E esse shortage é o que explica o evento chamado halving, que é essa queda da oferta, que geralmente faz com que o preço de cripto suba. E quando que é isso? É no ano que vem? É no ano que vem. Previsto para abril do ano que vem. Então, você tem um ambiente que, na nossa percepção, e foi parte do nosso driver, e se vocês acompanharam no podcast, a gente falava sobre isso. Assim, o preço estava 20 e poucos mil dólares, a gente falava, cara, a gente está muito otimista. Começou a ficar muito otimista. Tanto que o Eric comprou, eu vendi ação, vendi renda fixa, vendi um monte de coisa para botar em cripto. Eu alavanquei em cripto. E corta para 10 minutos atrás falando que ele é o normal. Que ele é mais tranquilo. Que não, mas a gente estava super otimista por causa desse cenário, só que a gente achava que esse valor ia ser destravado no ano que vem. Então a gente esperava, até nessa posição, sofrer bem mais do que a gente sofreu. E aí começaram a vir notícias no mercado de que os ETFs poderiam ser aprovados antes. Veio uma notícia, inclusive, falsa. Forte, né, para valorizar. Exato. O pedido do ETF já foi um trigger muito forte. Foi muito forte. E aí você teve também uma conjuntura macro que ajudou.
Eu fiquei muito otimista quando a gente teve aquele problema com juros americano longo, porque tinha muita oferta de título no mercado, então tinha pessoas vendendo faz uns 3 meses, salvo engano, 3, 4 meses. No meio do ano, junho, eu acho, por aí. E cripto não se moveu. A taxa de juros estava subindo, ações estavam sofrendo e cripto não se moveu. Naquele momento eu falei, cara, esse negócio está no piso do piso do piso. É a hora de comprar. Então, assim, é um pouco da nossa percepção. E aí, você tem um último fator, que eu acho que é o que o Eric pode entrar. Você teve muitos desenvolvimentos acontecendo em cripto que estão entregando retorno agora. Eu vou falar uma experiência minha, que é mais agnóstica, porque o Eric é mais imerso nesse mundo. Lá em 2020 e 2021, você tinha jogos de cripto, GameFi. Surgiu essa baita tendência ali. O que consistia essa teoria? Você ia usar um jogo conectado à blockchain para registrar sua propriedade dentro de uma blockchain. E isso ia possibilitar várias outras coisas que os jogos tradicionais não permitem. Vou te dar um exemplo. Se eu jogo FIFA hoje, eu troco por um determinado outro jogo, eu perco aquele jogador, porque aquilo não é compatível. Se eu tenho um NFT, aquilo pode passar a ser compatível, não necessariamente vai ser. Inclusive, você pode viabilizar a negociação em mercado secundário, você viabiliza operações financeiras com aquele ativo que de fato vale alguma coisa, só se pegar o mercado de CS. Então existia essa narrativa. Só que, em 2020 e 2021, esses jogos eram muito imersos em cripto. A experiência era muito ruim para o usuário e a maioria dos usuários estavam lá por conta dos retornos financeiros elevados que aquele negócio prometia. Então, tinham incentivos econômicos muito fortes para o cara estar ali dentro, porque ele ganhava muito dinheiro, muitas vezes subsidiado de fundos de venture capital que colocavam dinheiro lá, e o cara, dono do jogo, ficava investindo aquilo em trazer cliente, era um CAC. Ele falava, pô, se você entrar aqui, eu te dou, sei lá, $1.000. Era um negócio muito bizarro e acabou virando quase que um negócio meio piramidal. O cara que entrava dava uma receita para o jogo, a receita do jogo o cara repassava para um usuário mais antigo e ia gerando esse negócio. Beleza. Dito isso, o que mudou nesse mundo? E aí que eu quero dar um exemplo prático de, por que a gente está tão mais otimista com usabilidade? Os jogos estão muito mais fáceis de usar. As pessoas não precisam mais saber de cripto para usar. Você consegue entrar, por exemplo, num site e jogar o jogo e você tem a opcionalidade de usar cripto, se você quiser. Então, isso abre um pouco esses horizontes e você pode colher os ganhos de uma blockchain, mas você não necessariamente precisa. E o jogo pode ser viciante, pode ser engajante, pode ser tudo que os jogos já são. O mercado de entretenimento, de jogo, é o maior mercado de entretenimento do mundo. E aí o Eric me falou até de um jogo chamado Pixels. Eu fui lá, joguei, não sei o que, é super legal, é legal de jogar e é interessante. E aí ele me falou de um negócio que deixou ele muito entusiasmado, que eu fiquei também. Era um cara num chat brasileiro falando de uma NFT e o cara perguntava o que é ETH, que foi a moeda de troca utilizada para comprar, que era Ether. Cara, o cara não sabia. Ou seja, ele tá jogando o cara um não jogo sabia o que era cripto envolvido sem saber o que é cripto. Ele não sabia o que era cripto. Ele não precisou em nenhum momento saber o que era cripto para jogar aquele negócio. E assim, isso tava trazendo pessoas pro ecossistema cripto de forma geral. Então, por exemplo, Gotas.social, essa aplicação, você ter, por exemplo, discussões de DeFi de novo, mais integrado com governos através de CBDC, esse tipo de discussão que aconteceu ao longo dos últimos 2 anos, deixa a gente muito mais otimista com relação a caso de uso. Esse cenário como um todo, acho que explica a razão pela qual a gente está otimista. Tem novos entrantes no ambiente de cripto, novos usuários, de fato. A gente tem um aumento de carteiras, de pessoas jogando. Então, acho que tudo está convergindo para isso.